atrocidades que nós não conseguimos nem mensurar, porque se existia um rei sanguinário na Bíblia, ele se chama Nabucodonosor. Para mim, é um dos piores que já existiu, o que a Bíblia já revelou e já disse. Porque a Bíblia também disse que a quem ele queria deixar vivo, ele deixava. E a quem ele queria que morresse, ele mandava executar, e ele não queria saber se era parente, se era servo, se era do exército. Ele não estava nem aí para quem ele queria executar ou para quem ele queria deixar vivo. E a Bíblia diz que por desobediência do rei Zedequias, Jerusalém vai ser invadida. E tudo isso Deus ele vai revelar a Jeremias, o profeta. Jeremias vai chamar o povo, vai chamar a igreja, vai, aleluia, proclamar a palavra de Deus, dizendo que havia um perigo em Jerusalém se o povo não se arrependesse. Só que o que vai me chamar a atenção é que no meio disso tudo, no meio de tudo aquilo que Deus está falando com o seu povo, existiam aqueles que a gente chama de remanescente. Quem são eles, pastora? São aqueles que decidem ir na contramão da realidade que o seu povo está vivendo. Eu não entendi, vai entender. Nós somos os remanescentes nesse mundo. Por quê? Porque nós vamos na contramão da realidade do mundo. Enquanto o mundo diz que você, para servir a Deus, deve servir do seu jeito, da sua forma, a Bíblia está dizendo, é necessário servir a Deus, mas renunciando a si mesmo. Enquanto o mundo está dizendo pra gente que servir a Deus é de qualquer maneira, no dia que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, a Bíblia está dizendo que devemos carregar a nossa cruz e seguir a Ele. Ou seja, tudo aquilo que a Bíblia revela, que é mandamento, que é sendo para obediência, o mundo quer que você enxergue como uma afronta, o mundo quer que você enxergue como um jugo, como um peso. Mas nessa noite Deus já disse, se você quer dormir tranquilo, é necessário obedecer a palavra dele. Se você quer deitar na sua cama e ter tranquilidade para dormir, é necessário entender que para obedecer a Deus, você vai ser você vai ter que ir na contramão do mundo, ou então não tem conversa com Deus. Jerusalém está sendo invadida. E Nabucodonosor vai dar uma ordem para os seus servos, para os seus conservos, para o seu exército, dizendo, vocês vão trazer para aqui, para dentro do reino, jovens, aleluia, de lá de Jerusalém. Irmãos, o diabo te conhece, o inimigo conhece você. A única coisa que ele não sabe de você é o que você pensa, mas ele sabe a hora que você dorme, a hora que você acorda, ele sabe a comida que você gosta, ele sabe de tudo que é bom para você, aleluia. Ele sabe quando você faz aquela oração dizendo, Senhor, o meu perfume acabou, o Senhor sabe do que eu gosto. O diabo sabe dos seus gostos, aleluia. Ele sabe a hora que você ora, ele sabe a hora que você levanta de madrugada, ele sabe a sua rotina diária, ele conhece cada detalhe seu. Não tente enganar o diabo, porque a gente não consegue sozinho. E Nabucodonosor vai dar uma ordem dizendo, vocês vão trazer para dentro do reino jovens, ou mancebos, inteligentes e entendidos em todo conhecimento e sabedoria. Não era qualquer um. Os que ele escolheu também já eram escolhidos por Deus antes. O que nós precisamos entender aqui nesse contexto é que o inimigo olha para mim, ele olha para você, ele sabe dos nossos defeitos, mas também conhece as nossas qualidades, aleluia. Ele sabe quem somos nós na mão de Deus e também quem poderíamos ser nas mãos dele, aleluia. Só que nessa noite, assim como Deus olhou para Daniel, Azarias, Ananias e Misael e derramou graça, conhecimento, sabedoria, Deus já olhou para essa casa, Deus já olhou para essa igreja, Deus já te marcou. Não adianta o diabo dizer que te escolheu, porque antes dele apontar o dedo para você, Deus disse, é meu, marquei, escolhi, sempre. Não adianta, porque você está marcado por Deus. O desejo de Nabucodonosor é transformar aqueles meninos, não eram só os 4 não, irmãos, porque a ordem não foi escolher só 4. A ordem foi escolher os mais inteligentes, os mais sábios, os que mais entendiam de letras e tinham conhecimento sobre toda a ciência. Não era qualquer um. O que nos dá a entender aqui é que antes do inimigo invadir Jerusalém, ele observa cada um que está ali dentro. Você está pensando que para o inimigo te atacar, te contra-atacar, ele vai de qualquer forma, ele está te observando, ó.
há muito tempo. Eu vou repetir, o inimigo sabe sua rotina, cuidado. Não tem canalha, Shuri me andarácia. Não tenta enganar o inimigo, caia, porque a gente não tem esse poder sem poder de Deus sobre a nossa vida. E a palavra do Senhor diz que eles vão levar muitos jovens, não são só 4. Então, pastora, por que é que só vão ser separados 4? Você vai entender agora. A Bíblia diz que enquanto eles estão presos, aleluia, porque foram levados cativos, quem está cativo está preso. Enquanto eles estão separados, está preso, a Bíblia diz que Nabucodonosor dá outra ordem dizendo: da minha comida, da minha bebida, você, aleluia, as penais, vai entregar a esses mancebos que vieram agora de Jerusalém, porque tudo que eu comer, eles vão comer, tudo que eu beber, eles vão beber, do que é meu, vocês vão dar para eles. Só que Daniel conhece Babilônia, aleluia. Daniel sabe quem é o inimigo. Assim como o inimigo te observa, você também precisa observar o inimigo. E só observa o inimigo quem tem visão de Deus. E só tem visão de Deus quem tem intimidade com ele. Alaba Xandarácia. Você não tem intimidade com Deus. A Naramandarácia passando o dia todo na internet, o dia todo no WhatsApp, o dia todo falando de um, falando de outro. Você não adquire intimidade com Deus alimentando sua carne com as coisas da terra. Você só tem intimidade com Deus quando você abdica, quando você abre mão, quando você rejeita tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado. E enquanto o rei está dizendo: dá ele a comida, dá ele a bebida, Daniel vai colocar no seu coração dizendo: eu não vou comer, eu não vou comer. E aqui entra uma coisa muito séria. O pastor Ari sempre fala: faça aliança com quem tem aliança com Deus. De uma multidão, só 4 vai cair, vai entrar e vai entender a visão que Daniel está tendo dentro da prisão. Que visão é essa, pastora? Você não vai ouvir Deus falar com ele. Você não vai ver o anjo descendo na calara, Abashuri Micaia. Você não vai ver o anjo descer na prisão para falar com ele. Só que a Bíblia diz que Daniel já é sábio, Daniel já é inteligente, Daniel já tem conhecimento de Deus. Então Daniel não entra na Babilônia para conhecer Deus. Daniel já entra em Babilônia sabendo quem é Deus. Aleluia. O que Deus está dizendo é que nessa batalha, nessa guerra, nesse cenário, você não vai só conhecer Deus aí, você já vai saber quem é Deus entrando na guerra, entrando no cenário, entrando no campo. Porque quem sabe quem é Deus fora vai conhecer mais dele dentro. Aleluia. Porque nesse momento aqui Daniel vai conhecer Deus mais de perto um pouquinho. Por quê? Enquanto os outros, vamos fazer uma conta aqui para a gente deixar um pouquinho mais claro. Digamos que foram 200 jovens levados cativo. Enquanto ele está vendo 196 comendo. Porque o que o rei comia não era qualquer coisa. Não era besteira, não. Era do bom e do melhor. Aleluia. Estão vindo para a Babilônia presos, sujos, fedendo, com fome. Aleluia. Aí olha para aquele prato, aquele guisado, aquele frango, aquele porco assado. Meu Deus do céu, o olho cresce, a barriga ronca. Dizendo: e agora o que é que eu vou fazer? Eu vou comer porque eu estou com fome. Só que Daniel está olhando para o prato dizendo: eu não vou. Eu preciso, mas não quero. Eu preciso, mas não como. Eu preciso, mas não quero, porque não é isso, não é isso que vai me aproximar de Deus. Se eu comer, eu perco a presença. Se eu beber, a minha aliança é rompida. Você tem todos os motivos para dizer para Deus: eu quero aquilo, eu preciso daquilo. Só que Deus está dizendo: não é sobre o que você precisa, não é sobre aquilo que você quer, é sobre aquilo que eu tenho para a tua vida. O mundo está dizendo: não tem problema, não pode comer uma vez só, não faz mal, não tem problema não. Só que Deus está dizendo nessa noite: abra o olho, igreja, abra o olho, porque o diabo só precisa de um passo, é só de uma garfada, é só de uma virada, é só de uma mensagem para ter acesso à sua vida. Não é de muita coisa não. Vamos voltar para os 196. Daniel está vendo todo mundo comendo. Ele olha para os 3 e diz: eu não vou comer, eu não vou beber. E vocês vão fazer o quê? Irmãos, quando você conhece quem está do seu lado,
e a vida com Deus que ele leva, que ela leva, você não tem medo